Boa tarde, pessoal. Vou estar começando nossa apresentação sobre o segundo experimento da disciplina EE 301. Nessa apresentação, vamos mostrar os principais efeitos da luz coerente, no caso de um laser, ao interagir com diferentes obstáculos, como bordas, fendas e até mesmo fio de cabelo. Nosso objetivo foi observar e entender os padrões formados, identificar os parâmetros que caracterizam esses fenômenos, como a difração e interferência, e aplicar esses conceitos para fazer medições, como o cálculo do diâmetro de fio de cabelo. A partir dos resultados, conseguimos enxergar como a luz, apesar de parecer algo tão simples no dia a dia, revela comportamentos bem mais complexos quando analisada como uma onda. Para entender os padrões que a gente observou no experimento, como a difração e a interferência da luz, usamos o princípio de Huygens-Fresnel. Ele basicamente diz que cada ponto de uma frente de onda se comporta como se fosse uma nova onda diferente, emitindo pequenas ondas em todas as direções. A soma de todas essas pequenas ondas forma uma nova frente de luz. Isso explica porque a luz consegue espalhar ao passar por uma fenda, contornar obstáculos. Quando ela passa por um espaço estreito, como uma fenda, ou até mesmo um fio de cabelo, ela se reorganiza em um padrão, criando aquelas faixas claras e escuras que veremos nos próximos slides. Tudo isso mostra que a luz comporta como uma onda, e não como um feixe reto. Um ponto importante que eu citei no início da apresentação é que usamos uma luz coerente, ou laser, ou seja, um tipo de luz cujas ondas têm o mesmo comprimento de onda, mesma direção e estão na mesma fase. Isso foi essencial para que os padrões de interferência e difração ficassem bem definidos, como os que a gente observou no próximo slide. O experimento ele possui poucos materiais. Eram basicamente o laser, alguns tipos de fenda, como uma fenda circular, fenda quadrada, variáveis, e o fio de cabelo, que vai ser feita a medição, e um anteparo. Então, ao posicionar o laser atrás de uma fenda e a fenda de uma boa distância do anteparo, nós pudemos ver algumas interferências formadas. Então, abaixo, a gente mostrou algumas principais. Começando pela esquerda, nós temos a interferência que é formada quando o laser incide uma fenda circular. Então, bem no meio, nós temos um foco, onde tem maior intensidade de luz. E são formadas diferentes círculos escuros e preenchidos com a luz do laser. Então, esse é um padrão bem interessante. Na foto do meio, nós temos o padrão que é formado quando o laser incide numa fenda múltipla. E logo à direita, nós temos um padrão que é formado quando o laser incide uma fenda simples, onde tem um foco novamente no meio, onde tem a maior intensidade, e a partir dele tem como se fosse tracejado, que vai para as laterais. Bem, por que podemos usar um modelo de fenda simples para medir a espessura de um fio de cabelo? A explicação está ligada ao fenômeno da difração da luz, que ocorre quando uma onda luminosa encontra um obstáculo ou passa por uma abertura. Quando colocamos um fio de cabelo na frente de um feixe de luz, observamos na tela um padrão de franjas claras e escuras muito semelhantes ao que ocorre nos experimentos clássicos de fenda simples. Isso ocorre por causa de um conceito importante da óptica chamado princípio da dualidade de Babinett. Segundo o princípio de Babinett, o padrão de difração gerado por um obstáculo opaco é praticamente igual ao padrão gerado por uma abertura com o mesmo formato e tamanho. Em outras palavras, as franjas seguem o mesmo comportamento que teríamos se a luz passasse por uma fenda estreita. Isso acontece porque, tanto no caso da fenda quanto no do obstáculo, o padrão da difração é determinado principalmente pelas interferências das ondas que passam pelas bordas. Ou seja, mesmo que o fio bloqueie a luz, ele possui bordas pelas quais a luz contorna e interfere, formando o mesmo tipo de padrão, que seria formado por uma fenda na mesma largura. Por isso, podemos usar a fórmula da fenda simples para estimar a espessura do fio de cabelo. Beleza. A partir disso, né, a partir de ter entendido
que a gente pode usar a fenda simples para medir o modelo de fenda simples para medir o fio de cabelo, a gente vai então utilizar a mesma fórmula. Então, a fórmula seria D igual a lambda L sobre X, sendo D a espessura, lambda o comprimento da onda, L o comprimento entre o fio e o anteparo, e X seria, no caso a gente usou o XM, né, que seria o comprimento médio entre as franjas claras. Então aqui a gente anotou as medidas que a gente teve para as fendas, calculou a média delas, dando então, fazendo a conta, dando um comprimento, uma espessura de 72,2 micrômetros, o que faz sentido, né? O fio de cabelo de tamanho padrão fica mais ou menos em torno desses valores aí.